Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Deus quer te fazer uma grande bênção, quer fazer de você uma grande bênção aqui na terra. Deus fala conosco todos os dias. Escuta a palavra de hoje, preste atenção do início ao fim, porque toda vez que Deus fala conosco, fala comigo, fala com você, tem uma porta aberta. É uma conexão nossa com o nosso Pai, direto com Ele. Perdão que eu estou um pouco rouca. E Ele quer fazer de você uma grande bênção, que você tenha bom êxito em tudo que fizer. E isso não são palavras minhas, é a palavra de Deus. Deus sempre vem dando renovo a cada manhã, a cada dia em nossas vidas. E para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão preocupados, com a mente acelerada, às vezes Ele deixa passar por eles as bênçãos maiores, os problemas, às vezes, tira todo o foco das pessoas. Pessoas que ficam presas pensando no que aconteceu ontem ou lá no passado distante. Pessoas que, às vezes, ele fala, você, o meu povo pede, perdão que eu esqueci o versículo, mas não recebe porque pede mal. E quando a gente pede certo, nós agradamos a Deus. E tem uma grande diferença quando você agrada a Deus. Você tem vitórias, você tem, como eu falei, Ele quer que você tenha bom êxito em tudo que fizer. Então a palavra de Deus é uma escola diária para todos nós. Todos os dias aprendemos algo. Todos os dias Deus quer abrir e tirar as vendas dos nossos olhos espirituais para que o seu povo, ele ande e onde você estiver, as pessoas olhem e falam, nossa, Deus fez uma transformação na vida dessa pessoa. Mas temos que obedecer. A palavra de Deus, ela é muito séria. Temos que obedecer tudo que em todas as partes na Bíblia tem sobre a obediência. Se obedecer aos meus mandamentos, se obedecer aos meus decretos, se você agradar ao Senhor, busque ao Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A maneira de falar com Deus não é que a gente tenha que fazer uma oração. Eu poderia ir na internet, pegar um conteúdo pronto, chegar aqui e mostrar para vocês, porque hoje em dia é o que mais tem. Na internet a gente pode digitar, procurar uma pregação de uma palavra e a inteligência artificial mostra tudo rapidinho. Mas todos os dias eu falo com o Espírito Santo e eu peço para ele falar com o seu povo, falar comigo e através de mim para as pessoas. E tem transformação, porque quem transforma não sou eu, não é o ser humano, é a palavra do Senhor. Então, olha o que agrada a Deus. Olha como, quando nós pedimos, o que agrada a Deus. Olha o que fez Salomão. 1 Reis, capítulo 3. Ele falou, do versículo 7 em diante. Agora, meu Senhor, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu povo está aqui teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo?
O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a vida. E se você, olha o que eu falei, e se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Isso foi no sonho que Salomão teve e Deus estava falando com o rei Salomão. E ele pediu discernimento para governar e saber distinguir entre o bem e o mal. Nós temos que pedir a Deus todos os dias sabedoria e discernimento para saber distinguir entre o bem e o mal, porque em nossos lares e as nossas vidas, primeiro dependemos de Deus e depois de nossas decisões, porque às vezes culpamos outras pessoas, mas esquecemos que as nossas decisões não podem ser entregue na mão do outro. Somos nós que temos que decidir as nossas vidas. Não é ser altivo, não é querer ser autoritário. Pelo contrário, ter sabedoria para governar, para ter bom êxito em tudo que você fizer. Porque quando você tem bom êxito, você pode abençoar a sua família, a sua vida. Primeiro, abaixo de Deus, você tem que cuidar de você. Depois você cuida da sua família. Aí depois você vai ajudar as pessoas de fora. Aí você pode ajudar os parentes, os amigos, os desconhecidos, porque Deus faz uma bênção tão grande na vida daqueles que o buscam. Ele acrescenta todas as outras coisas e você será bênção na terra. É isso que Deus quer fazer de nós. Bênção na terra. Tem pessoas que não sabem usar as palavras. Hoje Deus me mostrou que tem pessoas que falam, está repreendido em nome de Jesus essa frase. Que a pessoa está igual um cego no meio do tiroteio. Tem pessoas que usam muito essas frases. Frases negativas, frases perigosíssimas. Porque um cego no meio do tiroteio, você já pensou o que é que acontece? É morte certa. Porque se uma pessoa não enxerga o que está acontecendo, para onde ela pode correr, um deficiente visual, olha o que a pessoa fala, um deficiente visual no meio de um tiroteio e ele sem saber para onde ir, ele pode ser atingido. Então, no mundo espiritual isso é muito grave, porque ela nunca vai enxergar o que está acontecendo na vida dela. Ela não vai saber orar, ela não vai saber que as lutas são espirituais, elas não vão saber que tem inveja próxima dela, ela não vai enxergar o que tem de boas oportunidades para ela, porque ela está cega espiritualmente. Isso acontece. Deus dá discernimento, dá sabedoria, tira as vendas dos nossos olhos espirituais, é para que enxerguemos quais as portas boas que Deus abre em nossas vidas. E aquela porta que se fechou, a gente entende, fica na paz, porque foi Deus que fechou, para dar livramento. Quantas ciladas Deus já não te deu livramento para a tua vida, para a minha vida, das nossas famílias, que nós nem vemos. Olha só o que diz o Salmo 21. Olha o que Davi falava. Por isso que o Salomão teve bom êxito e soube fazer o pedido certo para Deus. Pediu discernimento, pediu sabedoria para governar. Você com sabedoria, a sua casa muda. Seus projetos, seus sonhos, você não põe limite no poder de Deus. Porque você entrega para Ele o governo. Já não é mais você que governa, é o Espírito Santo que te usa para governar cada área da tua vida. Não é mais um conselho humano, é a
o próprio poder divino agindo dentro de você. Por que Davi teve vitórias? Por que Davi teve vida prolongada? Porque ele teve bom êxito e uma coroa de ouro na cabeça dele? Porque ele tinha um bom coração. Ah, mas tem muita gente que tem bom coração, mas a vida não muda. Mas nosso Deus tem que ser em primeiro lugar. Davi, tudo que ia fazer, Davi procurava Deus. Ele era um homem que errava, mas ele tinha um coração que ele não lutava só por ele. Ele lutava pelo povo dele. Ele tinha uma causa. Você tem uma causa? Você busca a Deus pelos outros também? Olha o que Davi, olha no Salmo 21, vai ouvindo cada palavra desse salmo e vai entendendo o que Deus quer fazer na tua vida. É essa palavra de hoje. Aí Davi fala: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. É isso que devemos declarar para Deus. Vai declarando: eu me alegro em tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que Ele lhes dá. Aí você muda de falar de problemas e você fala: nossa, meu Deus, o Senhor já me deu tantas vitórias até hoje. E traz à mente as coisas boas, como diz na palavra de Deus. Continuando, eu vou falando cada versículo desse salmo para que você medite nessa palavra de hoje e veja a grandiosidade do nosso Deus e a transformação que Ele faz e quer fazer em nossas vidas a partir de hoje. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que Ele lhes dá. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Deus, Ele atende o desejo do teu coração. Agrada a Deus, aprendendo com Davi, aprendendo como o rei Salomão aprendeu com Davi. O nosso rei todo-poderoso, maior, é Jesus Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Nada de eu querer ser maior, melhor do que as pessoas, e também não posso ser inferior, porque aí eu estou inferiorizando o poder de Deus que habita dentro de nós. Você tem que se sentir filho, amado, amada do Senhor e olhar para os outros com olhar de compaixão como Jesus olhou. Continuando, tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro. Davi recebeu muitas bênçãos, muitas vitórias, e ainda foi rei. Deus colocou uma coroa de ouro na cabeça de Davi. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Davi tinha pedido vida para Deus e Deus concedeu, porque ele agradava a Deus. Tudo que ele ia fazer, ele ia perguntar para Deus: Senhor, eu vou para essa batalha, Senhor, é da tua vontade, Senhor, esse caminho é teu. É assim que devemos fazer. Senhor, o que eu vou fazer no dia de hoje? Me dá discernimento, me orienta, me dá bom êxito em tudo que eu fizer. Essa palavra não pode desgrudar de você. Senhor, me dá bom êxito. Bom êxito significa tudo que você fizer vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Aí Davi continua: ele te pediu vida e tu lhe deste. Vida longa e duradoura. Vida longa e duradoura. Aquele homem teve vida longa, duradoura e teve saúde. Porque até quando chegou perto da morte dele, ele tinha saúde, ele tinha vigor. Era um homem saudável, um homem que lutava batalhas, um homem vencedor, um homem que passou por muitas tristezas, que passou por muitas decepções, que também pecou, que também perdeu seus filhos, mas Deus o sustentou em todo o tempo e ele teve vitórias na vida dele, ele teve bom êxito. Se ele não tivesse cometido o pecado do adultério, ele não teria passado e os filhos dele também. Mas enfim, olha a riqueza. Pelas vitórias que lhe deste,
grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Deus cobriu ele de glória e majestade, tanto que quem olhava para ele dizia, é Deus, o Deus de Davi, o Deus de Davi. Quem olhar para você tem que dizer, o teu Deus eu quero para mim, eu quero o teu Deus para mim, não a tua vida, não a inveja, mas sim o Deus que tudo pode, que Ele é nosso Pai, que Ele é meu Pai, que Ele é teu Pai, como diz no Pai Nosso, assim como Jesus falou, Ele é nosso Pai, Ele é todo poderoso e Ele tem o poder de transformar vidas, e é esse Deus que eu vim te mostrar, o Deus de Davi, o Deus de Jesus, que é do nosso Pai, todo poderoso, e que Ele quer te fazer aqui na terra ser uma grande bênção para que você abençoe muitas pessoas. Imagine uma transformação, uma mudança, um milagre de Deus, uma grande bênção, porque para um homem que tinha ficado, que nesse salmo, Davi estava louvando a Deus, louva a Deus, porque ele teve um tempo que ele estava fugindo. Ele fugiu de um rei que estava com inveja dele, se escondeu na caverna, ele perdeu tudo. Depois ele foi para o trono. Quando foi depois, em seguida, o filho dele tomou o trono dele. E depois Davi voltou novamente para o seu trono. Não é que a pessoa não passe por problemas, mas Deus sempre concede a vitória e ele foi bênção para o povo. Olha, até hoje se fala em Davi. Até hoje o nome dele está, dele, de Salomão. Por quê? Porque ele agradava a Deus, porque ele corria para Deus, ele entendia que ele era falho, fraco, não passava de um ser humano. Nós não passamos de seres humanos que o rico e o pobre vai para o mesmo lugar. Agora, só Deus sabe, depois da morte, para onde ele vai nos levar. Pelo menos queremos a nossa salvação, né? E agradando a Deus, eu creio, eu peço a Deus em nome de Jesus, porque eu tenho muito receio disso, mas vamos pedir a salvação a Deus. Enquanto estamos na terra, precisamos estar bem, com saúde, com prosperidade, para cuidarmos bem de todos nós, das nossas famílias e de pessoas que amamos. Tem pessoas que querem ajudar outras pessoas e cadê as condições financeiras? Então que Deus te faça grande bênção aqui na terra, que você prospere em nome do Senhor Jesus. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. O mais importante, a presença de Deus. A presença de Deus afasta os inimigos espirituais, afasta o mal da inveja, afasta e dá livramento. A presença de Deus é tudo, tudo. Quem tem Deus tem tudo, é a maioria esmagadora. Tem pessoas que falam que está sozinha, está solitária, não consegue isso e aquilo, aí ela vai ficando só. A tristeza vai se achegando a ela, porque uma pessoa quando está só, ela fica triste, ela fica solitária, ela fica angustiada, mas quando você fala, a presença de Deus está comigo, Deus está comigo, não medo, o medo não me acompanha, a solidão não me acompanha, porque Deus preenche todas as áreas da minha vida. Aí você vê a paz, que excede todo o entendimento, o amor, a alegria toma conta do coração de uma forma que você não sente falta de nada, nem de ninguém. Não dizemos isso para as pessoas se isolarem. Eu estou falando para preencher um vazio que muitas pessoas sentem, até mesmo em meio a muitas outras pessoas. A presença de Deus é tudo. Aí continuando, o rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Na hora do desespero, ele confiava em Deus e ele não ficava abalado. Ele chorava, ele clamava, ele cantava, ele dançava, dependendo da hora. E quando ele recebia as vitórias, a primeira coisa que ele fazia era cantar e louvar a Deus. Você canta e louva a Deus? Você louva a Deus antes da bênção chegar? Porque Deus é um Deus fiel. Ele
A fidelidade dele é nosso escudo protetor. É bom confiar, porque ele é nosso escudo, ele nos livra de tudo que é perverso, de tudo que é mal. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. Não há inimigo que possa com Deus. Deus alcança todos, Deus destrói com fogo consumidor. Então a maldade espiritual não nos alcança, porque Deus está nos protegendo. Ai de nós se Deus não nos protegesse. Misericórdia, Senhor. No dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Cante louvores a Deus. Quando você canta igual Davi tocava e cantava para Deus. Eu não sei tocar, eu não toco nenhum instrumento, mas eu amo ouvir louvores, eu amo cantar e louvar a Deus. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Ele esteja presente em nossas vidas e que nos dê sabedoria, discernimento para discernir entre o bem e o mal. E que os nossos caminhos, Ele envie seus anjos poderosos para tirar toda pedra de tropeço, todo o impedimento, aquela porta que estava fechada, aquela porta boa, tão esperada na vida dos teus filhos e filhas, Pai, abre, em nome do Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor, a bênção de abrir as portas e janelas dos céus, Senhor, em favor do teu povo, o teu povo escolhido, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, faz de cada filho e filha que está aqui ser bênção, grande bênção aqui na terra, onde seus filhos e filhas andarem, Senhor, que todas as pessoas reconheçam o teu poder através das nossas vidas. Que todas as pessoas reconheçam que o nosso Deus é o Deus de Davi, é o Deus de Jesus, é Jesus que é o nosso Senhor, suficiente e Salvador. É Ele, o único, todo-poderoso, rico em amor e poder, em bondade e misericórdia. As tuas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã. Nos abençoa com teu infinito amor. Perdoa os nossos pecados e nos conduz, Pai, em teus caminhos, caminhos que nos leve a ti. As bênçãos do Senhor esteja sempre conosco. A bênção do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nos colocando de pé, nos concedendo a bênção maior, que é a tua santa presença, proteção, prosperidade para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, livra-nos, Senhor, da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre, para a tua glória. Amém.